Olá, bem-vindo ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 2 de junho de 2024, Jeremias 1. Este livro conta o que Jeremias diz e fez. Jeremias era o filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anadote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amós, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isto aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: o Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando? Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonarão, estão queimando, eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles. Agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo, ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar esta gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 2. O Senhor Deus me mandou entregar
a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: Meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como trigo e colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando, descendentes de Jacó e família do povo de Israel. Escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: Que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentasse das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. O Senhor Deus diz: Assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fiquem cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. O Senhor Deus disse: O povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos os escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel, eles têm rugidos com força, fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto, as suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. E agora o que é que vocês vão ganhar indo até o Egito para beber a água do rio Nilo?
O que você vai ganhar indo até a Ázera para beber a água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e você será condenado, porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, ó Senhor, seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer, nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores que dão sombra, você praticava imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando? Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou os deus Baal? Veja como você pecou no vale, veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem no deserto quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la, ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. O povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não, não, não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha. Todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a uma pedra: você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldade, vocês vêm me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldade, que eles os salvem, se é que podem. Judá, os seus deuses são tanto quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo, povo de Israel. Será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então, por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim. Portanto,
tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como anda atrás dos amantes, como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei, porque você diz que não pecou, porque você muda assim para pior, sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Ásia, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa e envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Jeremias 3. O Senhor Deus disse: se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios, e por isso que não tem chovido, e as chuvas das primaveras deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz, tens E agora você me diz: tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso o que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda a certeza ela voltará para mim. Porém, não voltou, e Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que mandei embora, porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a terra, porque cometeu adultério adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda éramos culpados do que a infiel Judá.
Embora o povo de Israel tivesse abandonado, ainda eram menos culpados do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e disse ao povo: Ó Israel infiel, volte para mim, sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus disse: Volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias. Eu vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, enquanto vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. O Senhor Deus disse: Povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: Sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos, que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, os gados, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito. Nós e os nossos antepassados temos pecados contra ele e não lhes temos obedecido. Jeremias 4. O Senhor Deus disse: Povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então, sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto. Quando jurar pelo meu nome, todas as nações pedirão que eu as abençoe, e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: Passem o arado na terra que não foi preparada para plantar.
e não semeie as sementes no meio do espinho. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração. Senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. Toquem a corneta em toda a terra, gritem bem alto e bem claro. Digam aos povos de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades, protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupas feitas de pano grosseiro, como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus disse: naquele dia os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu enganastes completamente o povo de Jerusalém. Dissestes que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. E os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros das cidades de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizem a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo, por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! Oh, meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas, que não compreendem as coisas para fazer o mal. São espertos, mas não sabem fazer o bem. Então olhei, a terra era um vazio
ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas, e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém, e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto, e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitarão os que eles querem é matá-la. O que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como o de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: Estou perdida, eles vêm vindo para me matar. Jeremias 5. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procure nas praças, vejam se consegue achar alguém que faça o que é direito e o que procura ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então eu pensei: só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços, e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou: Por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que de fato não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que eles ficassem satisfeitos, mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas, como cavalos bem alimentados, ardendo em desejo. Cada um deles andam atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas, porém não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranque os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá
e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. O povo diz que o Senhor Deus o estava enganando. Ele diz assim: o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente, e não haverá nem guerra, nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito estas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como o fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz: eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los, e uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes com as suas flechas. Eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas de suas barreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam. Porém, eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus diz: avisem aos descendentes de Jacó, digam isto ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvido, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não pode passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram estas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites, não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Sou eu, Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer?
quando esta situação chegar ao fim. Jeremias 6. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoá e ponha um aviso em Bet-Aquerem, pois desgraças e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer: prepare-se para atacar a cidade, aponte-se, vamos, ataca ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso, deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse: vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi: com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam dos que dizem: o Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros e também os velhinhos. As casas deles ficarão para outros e também as suas terras. As suas esposas vão castigar o povo, as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, e por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse: o seu povo, o Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Ande neste caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar neste caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra,
e vejo o que vai acontecer com meu povo. Escutem, ó terra, vou trazer desgraça para este povo, desgraça que eles merecem, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que este povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. O Senhor Deus disse: um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estamos armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo, e estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, disse o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Deus diz ao seu povo, como sinal de tristeza, vistam roupas feitas de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derrame lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, põe o meu povo à prova como se prova o mental. Examine bem e procurem descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duro como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata, a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei.